Glória a Deus. Então eu saúdo a todos com a paz do Senhor e agradecendo a todos vocês que estão aí online para receber essa mensagem da palavra do Senhor. E com certeza seremos edificados pela presença de Deus e também pela revelação da sua palavra. E esta palavra virá para nós nesse momento complicado e difícil que nós estamos vivendo no planeta Terra, não apenas no Brasil, em que todos estão olhando uma coisa e se esquecendo de algo, e muitos nem conhecem isso, mas teremos a oportunidade de estarmos falando e que possam estar compartilhando. E também hoje, 1 Tessalonicenses, eu vou ler primeiramente o versículo 1 do capítulo 1, o versículo 6 do capítulo 2, aí nós vamos para o 4, 13 e 18 direto, no ensino do arrebatamento da igreja. No capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, do versículo 6, ele diz: E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Então ele começa dizendo a mensagem, Paulo, Silvano, que é o Silas de Atos, e Timóteo, eles começam dizendo isso, colocando-se como apóstolos de Cristo, e entre tantos assuntos que eles vão tratar, aí no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aleluia. E é isso que nós vamos estar então. Terminei agora há pouco, passei o dia inteiro sobre esta palavra, e é interessante que todas as vezes que o Senhor me dá a palavra sobre o arrebatamento, eu estava observando essas mensagens que foram colocadas desde o ano passado, e cada vez ele nos leva para uma direção, e creio que hoje nós vamos falar do básico, mas trazendo sempre a revelação do Espírito Santo, para que a gente seja abençoado com a mensagem, para que a gente possa ser edificado nesse tempo. O arrebatamento da igreja de Jesus Cristo e a Covid-19. Esse é o tema desta noite. Paulo, a palavra grega, Paulos quer dizer pequeno ou menor. Silvano, Siluanos, é o mesmo Silas, a palavra no original, Silas, significa arborizado, citado em Atos 16, 37. E Timóteo, do grego Timóteos, significa que honra a Deus. Ele fala no capítulo 2, versículo 6, ele fala de apóstolos, que vem do grego apóstolos. Na verdade, como eu expliquei em diversas oportunidades, a palavra apóstolo, ela não foi traduzida na maioria dos idiomas, assim como a palavra apocalipse e apostasia, elas são colocadas no original, Apóstolos significam enviados. Então eles estão falando que Paulo, Silvano e Timóteo eram apóstolos de Cristo. E a mensagem que Paulo está ensinando está com o selo da autoridade de 3 apóstolos, nesse caso aqui, E ele faz a saudação da igreja. A igreja primitiva saudava com graça e paz. Graça, charis, a palavra grega significa graça, favor imerecido, um presente da graça do Senhor. E paz, a palavra ireinei traduz, foi a palavra usada pelos 72 rabinos judeus, quando traduziram a palavra hebraica, shalom, para o grego. Então eles usaram ireinei, mas a palavra aqui é charis e shalom, o hebreu fala shalom, que significa salvação completa, que envolve saúde, paz, segurança, prosperidade, sossego, amizade e a aliança com Deus acima de tudo. Então,
Aqui está o fundamento da salvação. Paulo está escrevendo a uma igreja e graça e paz se refere o quê? A graça, o favor imerecido do soberano e infinito amor de Deus e a paz que com ele temos agora através da salvação. Esses conceitos todos são importantes na introdução para a gente entender a mensagem do arrebatamento. Uma mensagem para a igreja e para as pessoas em comunhão com Cristo. A palavra igreja, eclesia, nós ficaríamos aqui, daria para fazer uns 5 temas domingos só sobre ela. Então a gente vai resumir, e eu creio que a mensagem ela vai ajudar muito você que encontra uma dificuldade nos dias de hoje. A palavra, ela tinha 2 significados importantes quando Jesus a utilizou. Primeiro, ela significava a convocação de um exército para se reunir, para uma reunião. Então vamos fazer a reunião do exército. E depois, em Atenas, ela passou a significar a reunião dos cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público, uma assembleia, né? Hoje é o corpo de Cristo. Então, ela tinha 2 significados, e todas elas significavam reunião, porque uma era a reunião do exército, ele era convocado, e outros, os cidadãos de Atenas, eles eram chamados para fora dos seus lares, para se reunir, para fazer uma reunião, geralmente em praça pública, lá em Atenas, para decisões importantes. Então, todas elas, quando Jesus pega esta palavra e vai utilizar para designar o seu corpo, dos salvos, ele quis, e assim ele fez, ele é dono de tudo, faz o que ele bem entende, ele pegou esta palavra para significar o número daqueles que são salvos e vivem e se reúnem num só lugar em nome dele, correto? Então hoje, igreja designa a comunidade cristã, a congregação cristã, a assembleia cristã, né? Então igreja não é um prédio, igreja não é uma denominação, é a totalidade dos salvos pela redenção em Cristo Jesus. Então a pessoa diz, minha igreja é que salva, só na minha igreja que é salvo. Não, não existe isso, isso é uma bobagem tremenda, é uma ignorância bíblica terrível. Porque igreja não é denominação, igreja não é grupinhos, a igreja é o corpo de Cristo, não é o prédio. O prédio da igreja, a igreja são todos os salvos de todos os tempos em Cristo Jesus. O que acontece? Você já encontrou, e porque nós vamos chegar no arrebatamento falando em tema introdução, é um erro demoníaco quando a pessoa diz assim para você, olha, eu fico em casa e eu sou igreja. Não, a palavra igreja significa reunião. De todas as formas, ela é reunião. Então, quando uma pessoa diz que ela sozinha é igreja, é a mesma coisa que dizer que ela é uma dupla de um. É a mesma coisa, porque Jesus, quando colocou a igreja, ele fala lá em Mateus 18, 16, ele fala da igreja. 18 ele fala, onde quantos? 2 ou 3. É reunião. Se 2 eu tenho reunião, 3 eu tenho reunião, 1 eu não tenho reunião. Então, quando a pessoa diz, a mesma, é o que eu sempre uso, e Paulo entendendo isso, né, esse apóstolo que tinha uma visão incrível do reino de Deus, privilegiada, ele compara a igreja com o quê? Com o corpo de Cristo. Ora, uma mão, se você desseca uma mão, a mão está lá no chão, ela não é um corpo, ela é uma mão, mas não é um corpo. Então, eu sozinho, quando eu digo eu sou igreja, mas eu sou igreja com os meus irmãos. Então a pessoa, quando a pessoa diz, você é igreja, não, você é igreja com os seus irmãos. Sozinho você não é igreja. Assim como um pé sozinho não anda. O pé só anda estando ligado ao corpo, correto? Aí então, o que acontece? Ele começa a fazer o seu ensino. Primeiro ele fala, em 1 Tessalonicenses, ele fala no versículo 13, ele não queria que os irmãos fossem ignorantes. A palavra ignorantes, agnoel, quer dizer ser ignorante, que não tem conhecimento por não ter estudado, não entender, não saber, desconhecer. A gente não fala alguma coisa quando alguém pergunta para você fala assim, eu desconheço. Quer dizer, traduzindo, eu sou ignorante sobre esse assunto. A gente não vai, tem assuntos que eu sou ignorante, tem assuntos que eu sou totalmente ignorante, eu não conheço, eu desconheço. Então, isso acontece, só que ele não quer que sejam ignorantes com relação a esse tema que ele está tratando, que é um tema muito urgente, que é a questão dos mortos em Cristo. Então ele usa a palavra os que dormem, né? Ele usou aí dos que já dormem. A palavra koimao, fazer dormir, colocar para dormir, é uma metáfora que ele usa no Novo Testamento, inclusive Jesus usa também, né? Os evangelistas usam para significar uma metáfora, dormir, significar morto, né? A pessoa vai dizer, mas o que é uma metáfora? Metáfora é quando você usa uma palavra que tem um significado conhecido para explicar outra. Por exemplo, assim, eu digo, ela tem uma vontade de ferro.
Eu uso o ferro, que a pessoa significa uma coisa forte, para dizer que ela tem uma vontade forte, correto? Então ele usa a expressão dormem, ou dormir, para aqueles que morreram nele, que eles morreram com fé nele. Então, a morte aí é do corpo físico, né? Porque a alma continua viva. Aliás, né, a essa altura, a alma já partiu para o lugar. E ela escolheu. Uma alma em Cristo vai para o céu, uma alma sem Cristo vai para o inferno. O apóstolo aqui, então, ele vai ensinar o quê? Ele vai ensinar que a morte para os cristãos é um presente de Deus. Para os ímpios é um castigo, porque já houve uma definição. Então, aquele que morreu em Cristo está garantido. Não tem mais problema nenhum. Agora é só aguardar esse momento que nós vamos falar. Ao menos dois problemas, quando Paulo escreve essa carta, junta lá com os seus apóstolos auxiliares aqui, o Silvano e o Timóteo, pelo menos dois problemas a comunidade cristã de Tessalônica, a igreja de lá, a congregação de lá, uma cidade muito famosa e populosa. Tessalônica era uma cidade muito grande. E ela era situada no Golfo Termaico, a capital do segundo distrito de Macedônia. Então era realmente uma cidade muito importante. E lá que era a residência do governador romano. Então o que acontece? Era um lugar muito importante. E a igreja estava passando por dois problemas. Primeiro, que tinha um ensino vindo de falsos mestres e falsos apóstolos, que dizia que somente quem estivesse vivo iria se beneficiar das bênçãos da volta de Jesus e do estabelecimento do seu reino. Que os mortos em Cristo não iriam desfrutar desses benefícios. Razão pelas quais os cristãos de Tessalônica viviam tristes. Então, eles diziam, não adianta nada, a gente tem que, ainda mais com perseguição e tudo, como é que vai garantir que vai sobreviver, né? Quer dizer, muitos que aguardavam, e a gente vê que Paulo teve que falar muito sobre a volta de Jesus, inclusive do anticristo, para a igreja de Tessalônica, porque ela era muito interessada sobre esse assunto. E a gente vê que ele teve que falar muito sobre isso, e por isso que ele deixou escrito esta carta. Então o que acontece? A igreja estava desanimada, estavam tristes. Porque perde os privilégios. E como eram gregos, ainda tinha outros que entraram ali, lançando, assim como aconteceu em Corinto, a descrença e a dúvida sobre a ressurreição. Se de fato era um fato ou era lenda. Aí começa, bom, se a gente não crê que Jesus ressuscitou, logo nós também não vamos ressuscitar. Então, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve as mais edificantes, vivas e poderosas palavras sobre o destino de todos os crentes em Jesus Cristo. E isso nós vamos passar a traduzir para vocês. A riqueza, conforme ele usou nos originais. O rapto da igreja. Então ele fala, ele não quer que a gente seja como os demais. Viva triste, que não tem esperança. Quem são os demais? Ele chama de gentios que não conhecem a Deus, no versículo 5 desse capítulo. São os ímpios. São os de fora, que ele fala no versículo 12. Os de fora, Paulo não tinha mesmo vergonha de falar isso. Eles são os de fora, estão fora da salvação, estão fora do reino. Então eles estão fora do projeto arrebatamento. É o próximo projeto do Senhor, é o arrebatamento da igreja. As coisas estão prontas agora para desencadear o apocalipse, para desencadear a besta, para desencadear o controle total, para desencadear a marca da besta. Tudo, está tudo barrado, está uma pressão. Então uma pressão espiritual está acontecendo. Talvez você, meu irmão, minha irmã, que é uma pessoa mais espiritual, mais antenado na palavra, que tem recebido mais palavras, tem ouvido mais palavras espirituais do que essas que só prometem coisa para essa vida, você já detectou que o mundo está passando por uma pressão muito grande. O Brasil está uma pressão muito grande por causa desse número muito grande de mortos, como os Estados Unidos estiveram. Está uma pressão muito grande. O mundo está querendo respostas. Situação, veja bem, está sem paz e sem segurança. Então precisa haver paz e segurança, um ajeitamento nessas coisas. E isso tudo traz consequências espirituais. Próxima profecia precisa ser cumprida. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, bom, isso aqui faltou à igreja ali, de alguma maneira, os 5 pilares do Evangelho. Porque ali se cremos, quer dizer, todas as pessoas, você crê em Jesus? Peraí, quais são os 5 pilares do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus? Primeiro, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz, né, pela redenção
pagamento dos nossos pecados, remissão e redenção. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e Jesus Cristo é o Senhor. Então, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e Jesus Cristo é o Senhor. A gente não pode esquecer esses fundamentos do Evangelho. Se não tiver nenhum deles, ou se estiver faltando um, não é o Evangelho de Jesus. E a igreja, então, ela começou a patinar espiritualmente por causa disso. Vocês imaginam que os irmãos estavam vivendo tristes, desanimados. Aí ele diz, e ele completa no versículo 14: assim também em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E aí ele explica bem, algo que ele já tinha falado para a igreja de Roma, né? Vai escrever depois para a igreja de Roma, no capítulo 14, versículo 8 e 9, ele fala: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. É um texto muito pregado em velório, né? Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Você está falando para crente, naturalmente. Quando eu falo crente na acepção verdadeira da palavra, né? Não nominal. Por quê? Foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então isso é o básico. Não tem como você ser cristão e não crer, e não conhecer essas coisas. Então é necessário o conhecimento. Tem muita gente que fica só buscando revelação humana e não conhece a palavra de Deus. Logo, quando não se conhece a palavra, a gente cai e é induzido a erros. Ele fala, se cremos. Ora, se cremos quer dizer o ensino da ressurreição. Para nós, ela faz parte dos 6 princípios, que as crianças sabem bem lá de Hebreus 6. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, a doutrina ou ensino de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e juízo eterno. A ressurreição dos mortos é o 5º. São fundamentos básicos. Saber menos do que isso é ser totalmente analfabeto de Bíblia. Os 5 pilares, os 6 princípios. E ele fala que tornará a trazer, a palavra agou, conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Conduzir, trazer para fora, guiar para fora, dirigir, carregar. Então, é tornar a trazer com ele. Então, Jesus vai trazer com ele. Então, ele vai ressuscitar, não é? Dizemos, a palavra lego, traduzida aqui, quer dizer, falar, afirmar, proferir, anunciar, decretar. Então, ele decreta. Pois isto pela palavra do Senhor. Logos, palavra aqui, os ditos de Deus, né? Elas equivalem à profecia do Antigo Testamento quando era trazida pelos profetas. Então, ele traz uma revelação de Jesus Cristo. Paulo está aqui sendo também um profeta, ainda que ele seja apóstolo, porque de Jesus, Efésios 2:20 fala que os fundamentos vêm de onde? Dos profetas, Antigo Testamento, e os apóstolos do Novo Testamento. Senhor, Kyrios, título de honra ao soberano imperador romano, César, adorado como um Deus. Os cristãos não confessavam que César era o Senhor, César era o Kyrios, por isso que morriam, mas unicamente a Jesus Cristo. Não, nós não vamos dizer que César é o Kyrios, Jesus é o Kyrios, Jesus Cristo é o Kyrios, e aí então morriam, né? Porque ele era um título de divindade. Então hoje tem senhoras, né? Tem muitos senhores, mas nós cristãos só temos um Senhor, que é Jesus Cristo. O resto joga no lixo. Essa mesma expressão o apóstolo Paulo ele usa lá em 1 Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pergunta, como que o apóstolo Paulo sabia descrever com detalhes o que aconteceu na ceia do Senhor se ele não estava lá? Ainda mais, 1 Tessalonicenses foi escrita por ele, segundo alguns autores, por volta de 50 a 51. E os evangelhos só depois. Nem os evangelhos ele tinha. Paulo então recebe uma revelação direta do Senhor Jesus Cristo, como os profetas recebiam no Antigo Testamento. E bem explicou o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 1:20 e 21, ele explica como isso que acontece. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então isto é o que acontece. Inspirado pelo Espírito Santo, ele revela, o Senhor Jesus Cristo trouxe a palavra a Paulo. Qual revelação é essa? Ele começa dizendo, dizemos pois isto, pela palavra do Senhor. Então ele começa dizendo, o Senhor Jesus revelou, olha, diga aí para o meu povo, para a minha igreja. Jesus viu a dúvida, a agonia que viviam os irmãos, e isso
hoje para toda a igreja, os que ficarem vivos, de modo nenhum, não precederão os que dormem. Não, traduz a corrigida fiel, de modo algum, a atualizada. Traduz na palavra meio. Quer dizer, nunca, certamente. Certamente que não, de modo nenhum, de forma alguma. Quer dizer, então Jesus diz, de forma nenhuma os vivos vão subir primeiro. Porque o que era a preocupação deles? Que os vivos fossem arrebatados e os mortos ficassem. Quer dizer, os vivos desfrutavam de tudo e os mortos depois iam, era fim de festa, chegar lá não tinha nada. Então, puxa vida, a gente sofre tanto, morre por Cristo. Então Jesus diz, não, os vivos de maneira nenhuma vão vir primeiro. Preceder, a palavra fitano em grego quer dizer vir antes, antecipar. Preceder quer dizer ir na frente, né? Chegar primeiro, é ter o direito de ser o primeiro. Então não vai ter essa de chegar em primeiro lugar aqui não. O apóstolo Paulo está transmitindo a garantia dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, coisa linda. Jesus está dizendo que no dia do arrebatamento da igreja, os que estiverem vivos, eles não terão o privilégio de ir na frente, ou subir primeiro. A ideia é que se fosse, né, vamos dizer assim, a primeira classe, depois fica o povão lá na classe econômica, segunda classe. Não vai acontecer isso, Jesus disse. Jesus vai cumprir a promessa do arrebatamento. Ele fala assim, então, no versículo finalzinho, porque o mesmo Senhor descerá dos céus. Aqui nós temos que olhar então a promessa. Ele fala assim, lá em João 14, 2, 3. Depois João escreveria sobre o arrebatamento. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não tem muito espaço lá. Se não fosse assim, eu não teria dito. Não, pelo amor de Deus, não dizer que não tem muito, então já complica. Vou preparar-vos lugar. Já está preparado. Porque do tempo que ele foi, está tudo arrumadinho lá. E quando eu for, ele já foi, e vos preparar lugar, já preparou, virei outra vez. É isso que está faltando. E fala o quê? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E eu, final de Tessalonicenses, ele repete isso, né? Para sempre com o Senhor. Então, levarei, como traduz a corrigida fiel, ou receberei, como traduz a revista atualizada, traduzem o verbo grego paralambano, que significa tomar consigo, receber perto. Quer dizer, associar como um ato familiar e íntimo. Ele vai receber como companheiro, então é algo bem íntimo. E ele fala, continua lá no versículo 16, com alarido. A nossa tradução, né, a corrigida fiel traduz com alarido. A corrigida fiel traduz como dada a sua palavra de ordem. Traduzem a palavra keliomá. Keliomá é uma ordem, um comando. Era a palavra que indicava a ordem de um general a seu exército. É um alarido de guerra. Quer dizer, a corrigida fiel, ela preferiu ser literal. E já a revista atualizada, ela colocou o significado. Então, alarido, ou dada a sua palavra de ordem, é a mesma coisa. É o grito de ordem do general. Então, o Senhor Jesus vai dar o grito de guerra. Eu vou buscar a minha igreja. E aí as coisas vão desenrolar. Então ele fala com voz de arcanjo. A palavra arcângelos. Arcanjo, chefe dos anjos. Arcanjo é um anjo com autoridade maior, mais elevada, né? O livro apócrifo de Enoque, que já fez parte, ele cita 4 arcanjos: Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel. Mas na escritura, e isso durante tempos foram se colocando qual seria um dos 4, mas na escritura só menciona Miguel. Razão porque não tem como, a maioria dos eruditos estão certos e não tem como pensar diferente, que é o arcanjo Miguel quem vai participar do arrebatamento da igreja de Jesus. Assim como ele cuida de Israel, também da igreja, né? Porque a igreja é o novo Israel. Judas, capítulo 1, versículo 9 diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, a escritura registra o arcanjo Miguel. Fala voz, palavra grega phonei. A escrita é do fone, que a gente fala fone de ouvido, não é som, tom. São de palavras, né, expressas. O arcanjo Miguel dará o grito que vai ecoar no terceiro céu. Aí vem o esposo, saí ao encontro. Ou, eis o noivo, saí ao seu encontro. O arcanjo Miguel vai colocar sua voz potente no céu para anunciar. Imagino como vai ser isso lindo. E com a trombeta de Deus, a palavra aqui, salpinx, trombeta, Paulo está pensando aqui na shofar. A shofar, ela é de chifre de carneiros, né? Inclusive, recentemente, se mostrou aí
nas redes sociais, os hebreus estão querendo tocar a shofar no lugar onde está o templo árabe. E em 2000 anos isso acontecendo. Para eles é o anúncio da vinda do Messias. Eles não sabem que na verdade para eles virá o anticristo. O Messias vai vir buscar a igreja, né? Depois é que vai vir salvá-los. Eles vão ter que passar por duras provas para reconhecer, porque todo o sofrimento que eles ainda vão enfrentar, estão enfrentando, é porque terem recusado Jesus Cristo. Imagina que eles trocaram, no passado trocaram Jesus por Barrabás, e continuam trocando Jesus por outro, e vão trocar pelo anticristo. E muitas pessoas hoje estão trocando Jesus por outras coisas. Então muita gente hoje está levando uma vida fora, já está fora, faz parte de fora, e está achando que vai subir. Qual é o cumprimento dessa profecia da shofar? É a profecia de Zacarias 9,14. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Zacarias 9,14. Muito bem. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus vai cumprir a sua promessa. Graças a Deus por isso, né? Lá em Mateus 20,16 ele fala: assim os derradeiros, né, os últimos, serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E ele completa, ainda no versículo 16, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A vinda do Senhor, vinda aqui, a palavra parousia, fala de vinda, presença, chegada, no advento, o retorno. Então, a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Então, sempre lembrando que a palavra igreja não é o nome de uma placa, não é a denominação, não é o prédio da igreja, são as pessoas que em todo o mundo, em todos os tempos, morreram com fé em Cristo. Então, todos os salvos. Então, esquece a ideia de, não, só na nossa igreja. A sua igreja, você morreu na cruz? Pagou a redenção humana de todo o ser humano e ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra do Pai? Não, então a igreja não é sua, a igreja é de Jesus Cristo. E ele fala, depois nós, os que ficarmos vivos, seríamos, se fosse hoje o arrebatamento, nós, para nós. Somente depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados e receberem o seu novo corpo, é que os que estiverem vivos em Cristo serão transformados e também receberão um novo corpo. Então, o que a gente entende? Primeiro, os mortos são ressuscitados com um corpo glorioso. Depois os vivos são transformados com esse mesmo corpo. E aí então, aí ele fala a palavra mais importante do texto. Ele fala, seremos arrebatados. Consultando os melhores dicionários de grego da atualidade, como os antigos. Eu falo atualidade, mas a maioria deles são antigos também. A palavra arrebatados é arpadzo em grego, que aparece 14 vezes no Novo Testamento. Ela tem 7 principais significados. Arrebatar é arrancar e levar com força. Raptar, portanto, o arrebatamento é conhecido como o rapto, porque significa raptar. O que é raptar? É retirada da pessoa de um local em que ela se encontra e levar para outro lugar mediante o uso de força. E a palavra arrebatados aqui, ela fala com uso de força, vai ser arrancado mesmo, não é uma coisa suave. Pegar e levar pela força, o terceiro significado. O quarto é roubar, o quinto é capturar, o sexto é agarrar, o sétimo é apanhar. Essa palavra ela fala de uso de força, né? Sempre de forma súbita, quer dizer, quando não se espera que aconteça, e usando muita força. Então o arrebatamento ele tem como característica, com base na palavra grega que o apóstolo Paulo usa, ele vai ser um evento de súbito, quer dizer, vai pegar as pessoas de surpresa e vai ser algo rápido e arrancado à força mesmo. Nós vamos ser realmente, até porque, fala sério, né? É como o dente podre estar nesse mundo. Então vai ser um benefício muito grande para os salvos. Então serão arrastados literalmente, né, pelo poder divino, né? O poder do Espírito Santo vai fazer algo muito forte nesse sentido, né? Somente aqueles que estiverem escolhidos, são os escolhidos. E aqui entra, quando a gente fala de serem arrebatados, aqui a gente tem que interpretar Lucas 17, 32, 36, tem que acrescentar. Ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló não estava preparada e ficou. E ele diz, isso Jesus falando, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Então muita gente está tentando salvar a vida, aproveitando aí, né, as coisas do mundo, né? Viva
hoje como se fosse o último dia da sua vida. E aí? Vai ser mesmo. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Está lá o casal dormindo. Bonitinho, dormiu o casal. Amor, até amanhã. Aquele que está em Cristo sobe. O que não está, continua na cama dormindo. Um será tomado e o outro será deixado. Jesus foi claro. Não adianta estar abraçadinho. Mas eu estou abraçado. Não tem problema. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Então vai estar as duas colegas batendo papo, trabalhando lá na fábrica, né? De repente uma máquina fica sozinha e some. Vai sumir na vista, né? Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Aqui campo era o trabalho, o serviço dos homens, né? Então ele mostra as mulheres trabalhando e os homens também. Não tem jeito, né? Vai estar assim. É isso que vai acontecer. Então realmente vai ser algo interessante do ponto de vista do mundo, porque as pessoas vão ver as pessoas sumindo. Então não vai ser algo totalmente secreto, como sempre você pensou, ninguém vai ver. Ele descobre, não, vai ver sim. Tem muita gente que vai ver, tem gente que não vai ver, mas tem gente que vai. Jesus vai se levantar do seu trono e virá raptar a sua igreja deste mundo. Hebreus 10:12 diz: mas este, se referindo a Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Por enquanto Jesus está sentado. Ou, de repente, está se preparando para se levantar. Juntamente com eles, a palavra Ramá, ao mesmo tempo, de uma só vez, juntos, simultaneamente, quer dizer que acontece ao mesmo tempo. Então, a preocupação, Jesus explica para Paulo ensinar a igreja e ensinar todo o povo de Deus, que no arrebatamento não vai ter essa história de o morto ressuscitou vai primeiro ou os vivos vão primeiro. Ressuscita os mortos, transforma os vivos e juntos os dois se tornam um só grupo e vão subir. Então não vai ter divisão. Divisão tem hoje porque os crentes são carnais, os pastores mais ainda. Mas no arrebatamento vai ter unidade, porque Deus é unidade. O arrebatamento então é um acontecimento profético rápido e é um prêmio para os cristãos fiéis. Então aí vai ser diferenciado. Quem é de Deus, quem vive para Deus, quem realmente tem uma vida consagrada ao Senhor e realmente foi, a sua conversão foi verdadeira, né? Nasceu de novo. Nem os mortos, ao ressuscitarem primeiro e receberem os seus corpos novos, serão arrebatados em primeiro lugar. Não vai ter esse privilégio. Todos serão tratados igualmente. Nem os vivos que receberão os seus corpos e serão transformados serão arrebatados primeiro. Mas os dois grupos dos salvos serão arrebatados ao mesmo tempo, um ao lado do outro. Aí depois ele fala, entre nuvens, a palavra nephelei, ela fala da nuvem, né? Aquele conjunto visível de partículas ou gotas pequeninas de água, ou de cristais de gelo em suspensão no ar e que dão origem às chuvas. A palavra usada por Paulo, ela indicava a nuvem teofânica que conduziu os hebreus no deserto, que modernamente os hebreus e os árabes vieram a chamar de Shekinah, hoje aceita pelos cristãos. Embora essa palavra Shekinah, ela não esteja no original hebraico. Na verdade, ela vem de um verbo que aparece lá em Êxodo 40:35, quando ele fala assim, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia. O verbo permanecer é shalkan, sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, essa palavra, esse verbo shalkan, deu origem à palavra Shekinah. Né? A Shekinah vem desse verbo, que significa habitar, permanecer, fazer morar em tabernáculo, como também aparece em João 1,14. Originalmente essa palavra parece que ela surgiu quando foi se traduzir a palavra, traduzir o Antigo Testamento hebraico para o aramaico, que eles chamam de Targums, no século 6 a.C. Então aí, ela veio significar o quê? A glória de Deus manifestada aos homens. E a glória de Deus manifestada aos homens é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E depois, hoje, virou uma confusão danada usando essa palavra, porque os judeus esotéricos, né, aqueles que partilham para o lado das adivinhações, através da Escritura, só que eles usam as adivinhações usando a Escritura. E esse grupo chama Cabala, o estudo da Cabala. Eles passaram a usar muito a palavra Shekinah, então ficou aquela... Mas enfim, independentemente desse nome, o que importa para nós é que o Senhor, nós veremos a glória, tal como aquela nuvem que estava sobre os hebreus, ela virá, e nós estaremos recepcionando, né, o Senhor Jesus Cristo. Jesus virá do mesmo modo que subiu. A gente sempre cantou isso e nunca entendeu. Aqui está falando entre nuvens, porque essa foi a promessa. Lá em Atos 1,9, a Corrigida Fiel traduz assim,
E quando dizia isso, se referindo a Jesus, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. A atualizada traduz: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e a nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, da mesma maneira que eles viram Jesus desaparecendo entre as nuvens, nós vamos encontrá-lo entre as nuvens. Então, essa glória manifesta dele, né? Mas vai ser um espetáculo lindo, tenho certeza, de ver o brilho da glória de Cristo nas nuvens e a igreja, milhões e milhões de pessoas, talvez bilhão, salvos em Cristo. Isto é, a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Ela agora ressuscitada, transfigurada, glorificada, será acolhida pelo seu Senhor. Será afastada dos olhos do mundo por meio das nuvens. Então o mundo não terá mais direito. Hoje estão fechando a porta das congregações em muitos lugares, mas tudo isso é uma preparação. Muitos ímpios estão regozijando porque não está tendo culto. Não sabem eles que vai chegar um tempo que esses cultos não vão ser assim mesmo. E nós não devemos estar longe. Muitos vão lamentar porque não deram crédito aos avisos de Deus. Por que está acontecendo tudo isso? Nós estamos só preocupados com vacina. Não que a gente não tem. Temos que tomar todos os cuidados necessários. Usar máscara, evitar aglomeração, cumprir o que tem sido orientado. E à medida do possível, quando aparecer a vacina, tomar a vacina. Essas questões, elas são menores. Encontrar o Senhor nos ares. Vai se cumprir a profecia do profeta Miqueias. Miqueias 1,3 diz: porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Aleluia! Diz o profeta, ele está para sair do seu lugar, aleluia! E descerá e andará nas alturas da terra, nos ares. Essa palavra arrebatamento, como a gente usa hoje, ela vem da palavra rapturo, tradução da latina, né? Para o original grego é parzo, né? Que significa rápido mesmo, né? Apanhar e levar embora de repente. Então, Miqueias está profetizando. Vocês imaginam, milhares anos antes de Cristo, ele está profetizando que o Senhor iria sair do seu lugar, né? Iria se assentar, sair do seu lugar e descer e andar sobre as alturas da terra. Para que ele vai andar sobre as alturas da terra? Para se encontrar com sua igreja. A palavra encontrar é encontro. A palavra apanteises em grego, ela era usada nos tempos do apóstolo Paulo, nos tempos da igreja, para designar, né, para explicar a recepção dada ao imperador ou uma autoridade importante pelos moradores de uma cidade, que eles saíam para dar as boas-vindas ao seu hóspede. Hóspede que significaria ali, né, festa e celebração. E depois acompanhava para dentro da cidade. Quer dizer, eles encontravam no meio do caminho, antes dela entrar na cidade, abrir as portas, porque as cidades eram todas cercadas, iam lá uma delegação de pessoas importantes, somente as pessoas importantes que iam, recebiam essa autoridade e, fazendo festa e comemorando, eles vinham e conduziam-no para a entrada da cidade. É mais ou menos isso que vai acontecer. O Espírito Santo leva a igreja para se encontrar com o Senhor Jesus, e então depois o Senhor Jesus conduz a sua igreja. Correto? A palavra ares aí, é o ar, é a região atmosférica, é o chamado primeiro céu, a uma altura mais ou menos aí, de 120 quilômetros, né? A linha Karman, que marca a 100 quilômetros de altitude, é considerada como o limite entre a atmosfera e o espaço exterior, quer dizer, entre o primeiro e o segundo céu. Então, o arrebatamento, o encontro com o Senhor Jesus, olhando pelo texto, vai ser mais ou menos nessa região. A gente vai no primeiro céu, se encontra com Ele e Ele nos leva para o terceiro céu. Aleluia! Então, a igreja, ou seja, todos os santos salvos pela redenção de Jesus Cristo. Então aqui nós falamos, quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida não precisa das outras coisas. Abandonou a idolatria, feitiçaria, abandonou todo o mal, foi liberto, está servindo a Deus, não é? Nós iremos então passar pelo tribunal de Cristo e em seguida será celebrada as bodas do Cordeiro, não é? Nesse momento exato foi removido aquele que detinha o anticristo, e ele já pode ser revelado, cumprindo o 2 Tessalonicenses 2,6, porque já será a ocasião própria. Então, resumindo, o Senhor Jesus dará a ordem e sai do seu trono, como diz Miqueias, e desce do terceiro céu em direção à terra. No primeiro céu, a voz do arcanjo Miguel ecoa pelas regiões celestiais. Então o arcanjo do Senhor avisa que o Senhor Jesus está vindo arrebatar, raptar
a sua igreja. A shofar, a trombeta de Deus, porque a trombeta de Deus ela toca para quê? Por causa de ressuscitar os mortos. Ela vai ouvir a voz do Senhor. E cumpre-se a profecia do próprio Jesus em Evangelho de João 5:25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, vão ouvir os mortos a voz do Senhor Jesus e ressuscitam. Agora ele não vai dizer, Lázaro, vem para fora. Ele vai dizer, meus filhos, venham comigo. Agora a ordem não é para um privilegiado. Alguns vão dizer, tá vendo, Lázaro? Agora não é só para você não, rapaz. Agora é para todos nós. Então todos os que morreram em Cristo ressuscitam. Aí transforma os vivos, né? Ao ouvirem a voz do Senhor, os mortos em Cristo vão sair das sepulturas. Sejam as sepulturas na terra, no cemitério, nos mares, nos desertos, nas mastas, florestas, nas geleiras, aonde quer que estejam. Ressuscitam em primeiro lugar, cada um recebendo um corpo glorificado. O ano passado nós ministramos uma palavra explicando sobre como as 5 características que terão esse corpo glorificado, correto? Ele não é, como muita gente imagina, um corpo como se fosse uma alma. Lá eu explico com detalhes, com base em 1 Coríntios 15. Então depois os vivos são transformados. Assim, os 2 grupos. Os mortos ressuscitados receberam o seu corpo. Os vivos são transformados e receberam o seu corpo. São corpos iguais. E aí então nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Isso tudo num piscar de olhos, né? Vocês imaginam que isso vai ser em fração de segundo. Nós somos retirados. E ele fala assim, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quer dizer, então aí, acabou. Acabou, não tem mais que pensar em sofrimento, nem dor. E nós vamos então, enfim, receber essa palavra aqui. Aqui ela está sendo colocada para os santos da grande tribulação, os que vão ser salvos no período depois. Mas ela também serve para nós hoje. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aí então Jesus será o supremo pastor de todos. Ai, graças a Deus. Aí vai tirar esse peso das nossas costas. Aí Paulo termina. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Os discípulos da igreja de Tessalônica não tinham mais, portanto, razão alguma para viverem tristes. Nem nós hoje. Uma vez que receberam a morte, sendo um cristão salvo, é um presente de Deus. A morte para o ímpio, sim, é um castigo, porque morreu sem Cristo e foi para o inferno. Hoje nós temos 2 milhões, quase 3 milhões, né, de mortos pela Covid-19 no mundo inteiro. Os Estados Unidos têm 549 mil, já passando disso, o Brasil já passou aí de 311 mil. É uma situação triste. Mas não só esses, morrendo de outras enfermidades, de câncer, de tantas outras coisas, infarto. Mas para todo aquele que crê em Jesus, a sua morte é uma recompensa. Agora já está no Senhor. Então ele não tem mais que se preocupar com nada, já está com o Senhor, está lá no céu. Em breve, vamos ouvir a voz. Então se ele está lá, quando, olha que coisa interessante, uma coisa interessante, maravilhosa. A sua alma vai voltar para um corpo, mas não esse corpo que a gente tem hoje. É um corpo glorificado. Então, o que nós temos a dizer? Talvez você não esteja levando a sério o que está acontecendo. É um evento mundial, deveria todo mundo estar atento, desperto. Está tentando que, 1 ano depois, nós estamos piores do que estávamos, no desespero. Está todo mundo precisando de paz e de segurança. O mundo não vai voltar a ser igual era antes. As coisas não vão ser iguais. Nem espiritualmente. Muita gente já está apática na fé, vai naufragar de vez. Mas muitos vão se renovar e muitas vidas novas virão ao Senhor. Estão sendo preparadas para cumprir a profecia de Mateus, quando Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Os trabalhadores da última hora estarão sendo salvos para completar o número da igreja do Senhor. Aí aquela pergunta básica: quem vai fazer parte do arrebatamento da igreja? Todo mundo que está dentro da igreja? Não. Coisas básicas. Primeiro, aquele que confessou Jesus Cristo como Senhor. Veja bem, não é como Salvador, é como Senhor. Tem que ser dono seu, tem que mandar. Romanos 10, 9 e 12. Jesus não é Salvador de quem não é Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Segundo ponto, se creu, foi batizado. E disse-lhes, batizado por imersão nas águas, deixa eu completar, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja bem, batismo é imersão. Você creu em Jesus e batizou. Batismo de criança não vale. Primeiro, porque é um falso batismo. Segundo, porque não é batismo por imersão. Então esse não serve. E batismo é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus mandou em Mateus. É esse princípio, o batismo de arrependimento. Depois, terceiro, então, confessou Jesus como o Senhor de sua vida, Jesus Cristo. Creu em Jesus Cristo e foi batizado por imersão, portanto é um batismo consciente, não tem nada esse negócio de padrinho e madrinha não. Isso daí é doutrina humana. O batismo de Jesus Cristo, Jesus não mandou batizar o quê? Quem crer. Em Mateus ele manda batizar quem? Discípulos. Então ele manda fazer discípulos e batizá-los. É esse batismo que vale. O resto, corram atrás do prejuízo. E o prejuízo é grande. Terceiro, importante, mais importante em tudo, ter o novo nascimento. Jesus fala em João 3 e 5. Jesus respondeu a Nicodemos e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, não vai ser arrebatado quem não nasceu de novo. Então tem muita gente dentro da igreja que não nasceu de novo. Agora, não tem lá fora quem nasceu de novo. Tem gente desviada, provavelmente não nasceu de novo. Porque nascido de novo não conseguem mais viver fora da comunhão com o Pai e com os irmãos. E quarto, assim viveu uma vida procurando a santificação diária e viver em paz com todas as pessoas. Não quer dizer que todas as pessoas vão ter paz com vocês, vão te amar, mas você vai estar em paz com todas elas. Aqueles que tiver que pedir perdão. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, tem que pedir perdão. Os cristãos que saíram de igrejas brigados e saíram com problema em pecado, geralmente hoje é mais assim, volta lá e pede perdão para todo mundo. Pede perdão para o pastor, pede perdão para a igreja, acerta com todo mundo. Ah, mas eu vou me humilhar. Aquele que se humilhar, Deus o exaltará. É aquele que perseverou até o final. Quais são as considerações finais desta mensagem? Não basta você enfiar os membros da sua família dentro de uma igreja. Ah, pastor, mas não estou indo numa igreja evangélica. A gente tem que se preocupar é que haja uma conversão verdadeira. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que a gente aprende nesse tempo da nossa fé? Tempos difíceis criam cristãos fortes. Cristãos fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam cristãos fracos. E cristãos fracos criam tempos difíceis. Então hoje vai ser diferenciado entre cristãos que são fortes e cristãos que são fracos. Os fracos não estão suportando. Estão deixando de ser fiéis nas mínimas coisas. Estão se desviando, procurando coisas materiais. Estão se falando de arrebatamento da igreja. E eu escuto pregação falando de tatuagem, permitir bebida alcoólica, permitir um monte, verdadeiramente uma vida de prostituição, de pecado, de adultério dentro da igreja. Tolerando de divórcios, de novos casamentos. Veja bem, a Bíblia fala, ele aqui mesmo em Tessalônica, no capítulo 4, ele fala assim no versículo 3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A palavra pornia, fornicação, significa apenas todos os tipos de pecados sexuais. Deus só abençoa a vida sexual para marido e mulher. Primeiro casamento. Ou, é claro, se ficar viúvo. Esteja preparado, meu irmão, minha irmã. O mundo não vai ser mais o mesmo. Nem as coisas voltarão a ser como antes da pandemia da Covid-19.
Muitos vão continuar vivendo para o mundo, buscando as coisas da terra. A gente vê aí na televisão, na internet, um monte de aglomeração, festas, está assim, todo mundo buscando. Aqui no capítulo 5, no versículo 4, vou ler o 4:9 para encerrar. O arrebatamento, Jesus virá como ladrão. E Paulo também fala isso. Jesus fala demais no Evangelho, mas aqui Paulo repete. Ele fala assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tempo está correndo. O relógio está se aproximando da meia-noite. No relógio celestial. É lá que é a meia-noite. Jesus virá arrebatar o seu povo. Independentemente se você crê, se você não crê. A mensagem é para pregar. E aqueles que não nasceram de novo e não viveram uma vida de obediência ao Senhor, é porque não tem Jesus como Senhor. Não se iluda com o seu progresso material. Não se iluda porque hoje você tem casas, chácaras, piscinas, vários carros. Não se iluda porque tudo está fluindo financeiramente bem na sua vida. Porque a verdadeira salvação é o novo nascimento. E se não aconteceu o novo nascimento, você não está crescendo espiritualmente. Nasce de novo é bebê, mas tem que crescer em Cristo. E aqueles que não crescem em Cristo morrem pelo mundo. Então, está aí. O evento é mundial. Todos estão sendo agitados. A agitação em geral, estão querendo derrubar governos, estão querendo fazer tudo. A injustiça no Brasil está cumprindo a palavra profética. Cada vez mais nós vemos os bandidos sendo abençoados nesse país. Mas tudo isso é para que gere insegurança. Tudo isso está aguardando alguém que vai colocar ordem na casa por algum tempo. Mas ele não pode agir ainda, porque existe um grupo, um povo que está impedindo. E breve vai se cumprir essa profecia. Maranatá, vem Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a você e peço, e você, se você não é, me siga no YouTube, acione o sininho de notificações e compartilhe a mensagem com outras pessoas. Vamos ajudar todos a receberem a mensagem do Senhor e se preparar. Aí a gente termina fazendo aquela pergunta básica: se o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo acontecesse agora, no término dessa pregação, você subiria e seria arrebatado? A resposta é você e com Jesus. A salvação é pessoal, é individual. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero agradecer a Ti agora e abençoar o Teu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.